A gente vem acompanhando, prefeitura e governo estão aí sendo pressionados pela definição a respeito da realização ou não do Carnaval em Salvador. De um lado, os setores que defendem a realização da festa e que pensam sob o ponto de vista econômico, e do outro, vem a saúde e o fato, de que a crise sanitária causada pela Covid ainda é uma realidade. Recentemente, inclusive, a gente conversou com o recém-eleito coordenador do Carnaval 2022, o empresário Washington Paganelli, que defende a realização da festa. Pois vamos de novo mergulhar nessa polêmica, ouvindo agora o ponto de vista científico. A gente conversa com o doutor em virologia, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor Gúbio Soares, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Bom dia, doutor Gúbio. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Eu me lembro, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre o assunto já faz alguns meses, e o senhor foi categórico ao afirmar naquela altura do campeonato, com os números ainda em alta, apesar de também com a vacinação, que a realização do Carnaval em 2022 seria uma decisão errada, que a gente ainda não teria condições de realizar a festa com a segurança necessária, que o Carnaval ainda poderia ser um agravante para a pandemia. Qual a sua opinião sobre o assunto hoje, doutor Gúbio? Veja bem, o Brasil, no total, está com 59%, alguma coisa, 59% da segunda dose no pessoal adulto. O que acontece? O vírus continua circulando, você vê o número de casos caíram, mas o vírus continua circulando. Então, se você tem 59%, você tem 40% de pessoas não vacinadas. A depender dos estados do norte, Acre, Amapá, esses estados estão com índice menor ainda. Então, o que vai acontecer? Querem fazer o Carnaval em Salvador, virar milhões de turistas, como vem todos os anos, e essas pessoas não estarão vacinadas. E o que vai acontecer? O vírus vai se infectar essas pessoas, vão se multiplicar nessas pessoas, e essas pessoas vão sair do estado da Bahia infectadas, espalhando o vírus pelo país todo. Isso é um caso. Fora o outro caso, a Europa hoje está com um problema sério. A Alemanha, a Itália, a França, a Holanda, Bélgica, são países que estão com um problema sério. Imagine se fizermos o Carnaval, virá muitos turistas desta região. E você não poderá dizer que eles não vão entrar no Brasil, na cidade de Salvador, São Paulo, Rio, onde querem fazer o Carnaval. Eles podem trazer variantes. Eles podem trazer até a variante Delta, que vai se espalhar e vai se multiplicar. Então, a vacina que está sendo aplicada reduz o internamento, reduz a morte, mas no caso de um Carnaval no país, isso vai sofrer uma modificação no vírus intensa, porque você terá milhões de pessoas em um espaço muito pequeno, brincando o Carnaval, e aí o vírus vai sofrer mutações importantes, que podem ser mutações mais agressivas para o ser humano. Por quê? Porque o vírus ele está ainda em um processo de adaptação ao ser humano. Ele está procurando uma maneira de sobreviver à resposta da vacina, à resposta de defesa do indivíduo. E ele vai encontrar espaço para se multiplicar e aumentar as mutações. Eu acho o Carnaval na Bahia precipitado, não deve ter o Carnaval na minha posição científica, o vírus não desapareceu, as vacinas, se estão dando a terceira dose na população, isso significa o quê? Significa que os cientistas sabem, a saúde sabe que a vacina está tendo uma cobertura menor do que se esperava, de 5 meses, então vai se dar uma terceira dose para fazer o Carnaval. O que é que estamos fazendo? Estamos ensinando também ao vírus a se defender, porque o vírus vai aprender a resposta imune, porque é assim que funciona na biologia. Haverá uma pressão imunológica sobre o vírus, e os vírus mais fortes, vamos assim dizer, vai sobreviver a esse ataque, vai se multiplicar intensamente, porque vai encontrar um número grande de pessoas aglomeradas, e aí vamos ver o que é que vai acontecer.
Na minha opinião, esse carnaval tem que ser adiado por muito mais tempo para não corrermos o risco de sermos Alemanha, Bélgica e outros países na Europa que não sabem mais o que fazer com essa nova onda na Europa. Dr. Então, Rubio, a gente tem que se cuidar. a gente tem visto o público voltando a frequentar estádios, shows que ainda não no ritmo de antes, mas que já começam também a ser realizados. Os eventos com 3 mil pessoas estão liberadas. Por mais que sejam situações que não tenham a mesma quantidade de turistas, pessoas que vêm de fora, como a gente imagina no carnaval, mas proporcionalmente não são situações semelhantes. E os números aparentemente não cresceram por causa desses eventos, não? Aparentemente sim, mas o vírus ele precisa de tempo, né? Ele não ataca imediatamente, né? Ele começa a circular lentamente a partir da multiplicação nas pessoas e vai aumentando lentamente, depois ele dispara. Então, o grande perigo hoje é a abertura total, né, dos eventos. Lembrando que ainda nós temos crianças, né, vamos dizer, de 5 a 12 anos sem vacinar. Esses indivíduos estão vulneráveis a uma infecção, né? Uma vez que eles sejam infeccionados, que eles tenham contato com o vírus, eles serão uma porta de multiplicação do vírus, né? E pode surgir nova cepa nesses indivíduos que não estão vacinados, porque mesmo que vacinem agora as crianças, será apenas uma dose, e uma dose ainda não dá uma defesa a esses indivíduos. Não sabemos ainda os efeitos. Professor, lá no final do primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, o senhor tinha uma postura bem conservadora com relação à evolução da pandemia, até porque nós não tínhamos uma perspectiva tão clara sobre o andamento da vacinação. Quando o senhor fala sobre adiamento de grandes eventos, a exemplo do carnaval, o senhor fala a partir de 2023 ou nem assim é possível fazer uma previsão sobre quando teremos um momento livres da pandemia no sentido de risco de morte em massa da população? Eu acho que o carnaval tem que ser pensado para 2023. Por quê? Porque esse ano ainda temos que vacinar mais de 80% da população, né? Tem que dar a terceira dose. Temos que observar quais são os efeitos do vírus se multiplicando na população. O que é que vai acontecer com os novos medicamentos que estão saindo e as novas vacinas. Porque as novas vacinas têm que ser incorporada a variante Delta, que está circulando intensamente, por exemplo, no Brasil, está circulando intensamente em Salvador, no estado da Bahia. Então, a gente precisa que essas novas vacinas venham com a variante Delta para podermos nos defender da variante Delta. E as medicações estão disponíveis nos Estados Unidos, a Pfizer e outros laboratórios já estão vendendo essas medicações. Essas medicações vão resolver o problema 100%? Não. Vai evitar que o indivíduo não vá para a UTI, que tenha óbito. Mas nós temos casos aqui na Bahia de pessoas que tomaram até a terceira dose, pessoas idosas, e foram a óbito por Covid. Isso existe. Não pode ser negado. O que a gente tem que ter cuidado é com a aglomeração intensa que o carnaval. Quantos milhões de pessoas ficam na rua no carnaval? 2 milhões de pessoas circulando durante 3, 4, 5 dias na rua. Nos anos anteriores, antes da pandemia, nós temos visto epidemias de gripe, epidemias de outras doenças que aparecem pós-carnaval e que colocam nome de música baiana. Conjuntivite, que as pessoas ficam com os olhos vermelhos. Eu me lembro que teve um surto de conjuntivite, começou no Rio de Janeiro, se espalhou na Bahia e outros estados que tiveram carnaval, mostrando que o vírus que causou isso se espalha rapidamente, porque as pessoas viajam, passa 2 dias de carnaval aqui, vai para o Rio de Janeiro, vai para a escola de samba, vai e volta. Então, nós não sabemos ainda como controlar o vírus o Covid.
Então, Israel, que vacinou intensamente, voltou a vacinar com a terceira dose para frear os surtos que estavam aparecendo. Então, o Brasil está muito exposto, é um país muito grande, não temos ainda 100% ou 90% da população vacinada. Então, Rio de Janeiro, vacinou 75%, mas isso não é uma garantia. Primeiro, porque você tem crianças de 5 a 12 anos que não foram vacinadas e que, com certeza, vão se infectar e vão manter o vírus circulando. E nós vamos ver muitas crianças internadas, indo a óbito, porque ainda não foi vacinada como deve ser. Dr. Gúbio, sempre um prazer ouvir seus esclarecimentos lúcidos com base na ciência, e a gente agradece que sirva de alerta tudo isso que o senhor falou. Muito obrigado, Dr. Gúbio Soares, doutor em virologia, professor da Universidade Federal da Bahia. Sempre um prazer e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço grande. Tchau. Agora, 8h46 na Tarde FM.